Você que está ligado. Vocês viram o lance do Piqué? Ele abraçado e tocou o hino da Espanha, ele é da Catalunha, você sabe que existe uma rivalidade que é secular. E aí ele foi e mostrou o dedo. E aí muita gente falou, não, eu estava estralando. Ninguém estrala o dedo na hora do hino. Na hora do hino? Ninguém estrala. O Rara estava fazendo um favor pro Cavani também. Pois é. Pode ele tirar minha cueca aqui? É verdade. Tá incomodando? Eu falei, Mas, gente, domingo tem América e Atlético. De novo, os dois já se enfrentaram aí na temporada por 4 vezes. E aí se encontram novamente. Só que agora a história é diferente, as coisas mudaram dos dois lados. Diogo Ramalho traz as informações da bola que rola no domingo, veja aí. Olá, Everton, amigos ligados no Donos da Bola. Grande abraço, boa tarde. Preparação do Atlético para o jogo contra o América, o clássico deste domingo. Hoje nada de trabalhos em campo, jogadores ficaram apenas na academia. Existe uma motivação extra para esse jogo contra o Coelho, porque o Atlético não venceu nenhum clássico nesta temporada e os jogadores e Marcelo Oliveira acham que a vez será agora neste domingo, até para continuar nesta sequência, nesta ascensão dentro do Campeonato Brasileiro. Marcelo Oliveira havia acenado um rodízio entre os 3 volantes que mais atuam, o Rafael Carioca, o Leandro Donizete e também Júnior Urso. Essa foi minha pergunta para ele na entrevista coletiva sobre se ele vai manter a formação que venceu o Corinthians e aí com Leandro Donizete ao lado de Rafael Carioca ou o rodízio ainda está de pé. O rodízio espontâneo não. Faria o rodízio se caso um deles estiver muito desgastado. Foram os 2 jogadores que mais correram no jogo. Então a gente está observando essa parte do desgaste físico, mas não sendo assim, eu repetiria a mesma formação. Marcelo Oliveira respondeu também sobre o atacante Michael Suel, jogador que estará de retorno ao Atlético, tem ainda 2 semanas de férias e Marcelo Oliveira disse se vai ou não, se pensa ou não, contar com o jogador para a sequência da temporada. É um jogador que eu gosto e que possivelmente vamos aproveitar. Vamos ver como ele vai chegar aqui, o sentimento do jogador também, o estado físico, né? Se tem a possibilidade de aproveitá-lo num tempo curto, que é um jogador experiente, de repente pode nos ajudar aí na sequência. Tá aí, portanto, o técnico do Atlético, Marcelo Oliveira, que espera contar com o Michael Suel, pelo menos está nos planos dele para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ontem o atacante Carlos deixou o treino após uma pancada na clavícula e ficou gerando dúvida até na imprensa se estaria ou não à disposição para o banco de reservas, claro, como opção para enfrentar o América. A informação da assessoria de imprensa é que ele fez normalmente os trabalhos de hoje na academia e estará assim à disposição do técnico Marcelo Oliveira. Eu volto com você, Everton. Um grande abraço. Outro para você. Muito obrigado. Bom, deixa eu começar com você, que você está dizendo aqui, o Michael Suel vem para resolver o problema. Mas qual o problema? Porque o Cleiton não está agradando? Porque o Yuri, que você gosta, também não está agradando? Daqui a pouco você fala, porque o assunto é o clássico. Se enfrentaram 4 vezes, é o clássico. O que vocês estão rindo? Nada. Você acabou, enquanto estava no VT, você falou, eu não chamo isso de clássico, porque isso não é clássico. Eu não vou falar clássico. Aí volta do VT, mas o assunto é o clássico. Não consigo te entender. Eu falei isso? Não falou, não? Eu? Então quem falou? Você? Não, você que falou. Eu não, pô, eu respeito. Mas não é clássico mesmo, não. Se Cruzeiro Atlético é clássico, América Atlético é o quê? Eu falei porque está escrito ali, porque o jumento escreveu no texto. É pela tradição. Mas com certeza o Genta não acha também. Se eu conheço o Genta. Não acha também. Ele acabou de falar aqui. Não, gente, é um grande jogo, é clássico. Clássico é Atlético Cruzeiro, Grêmio e Inter. Quem chama de clássico, chama pela tradição. Aliás, já começa errado quando o América pega 9.500 ingressos e passa 7.500 para o Atlético. O América nos clássicos, contra Cruzeiro e Atlético, agora tem essa mania de ficar com a maioria dos ingressos, que não vai vender metade, e se não vende metade, aí sorteia 500, o patrocinador distribui 2.000 na sede dele, e o América não fatura. Aí depois, quando você cobra a contratação, vem a diretoria do América e fala, mas o nosso orçamento é muito curto, a gente não tem bilheteria. Claro que vocês não têm bilheteria, vocês não querem ter? Não, pai, isso é isso. Eu não ia ter de qualquer maneira. O jogo que manda o América deu 796 pessoas. Eu tô falando no jogo com Atlético e Cruzeiro, que na hora do América, que o América pode faturar, ele não quer, ele abre mão disso. Mas já tá dando mais do que o normal. O América pediu 9.500 ingressos para ele. Se somar os 5 jogos do América no Campeonato Brasileiro como mandante,
Os 5, a soma dos públicos pagantes não chega a 9.500. Ele tem os 3 piores. É uma coisa absurda. Então já começa errado. E falando sobre o Atlético no Clássico, o Marcelo Oliveira vai repetir o time que venceu o Corinthians, continua com Carioca e Donizete, que eu acho que é a melhor dupla de volantes. Eu não tinha um papo de rodízio? Mas ele, depois do jogo contra o Corinthians, ele falou que... Pretende fixar o rodízio é o Júnior Urso de fora. Ele fez. O maior, acho que ele fez certo. Ele tentou encontrar o que ele achava, o que ele queria achar ideal. E achou Rafael Carioca e Donizete, que foram bem contra o Corinthians, um time que exigiu mais do Atlético do que a própria Ponte Preta. E sobre o Michael Suel, se ele ficar no Atlético, é porque o Atlético deve estar emprestando ou se desfazendo do Yuri e do Pablo. Aí precisaria de um jogador para repor. Pablo estaria seguindo para o Japão, né? Parece que é o que se diz. Informação apurada pelo Léo Gomes. É o Fabiano, o genro do Lucha, é o empresário dele, e o Pablo estaria seguindo então para o Japão. Aproveita que você começou a falar, Dimara. Vamos falar desse jogo aí das 11 da manhã, que eu espero que a imagem da televisão esteja boa. É verdade. Eu até te mandei mensagem semana passada. Desgraça, um dia a imagem ruim, um dia um som ruim. É a sobra. Né? Dizem que tem que começar com São Pedro para tirar a sombra. Quarta-feira, semana passada, 11 horas, a imagem estava ruim. Quarta-feira a transmissão sumiu, né, no jogo do Cruzeiro, um tempão. E o camarada ainda falou que o Arrascaeta estava suspenso, coisa que não está. Não está suspenso. Dimara, por gentileza, fale de América e Atlético. É outro time, é verdade. O América que clássico, Dimara? Não, para mim não. Acho que já foi, faz parte de uma tradição. Óbvio que a gente tem o maior respeito pela tradição do que já foi, né, em tempos de passado, mas é um passado muito longe. Já ficou muito atrás. Acho que não é mais clássico. O clássico mineiro, que a gente se refere a de regional, é mesmo Atlético Cruzeiro. E é esse o clássico. Mas é um jogo que chama atenção por várias circunstâncias. Primeiro, pelo histórico que o América fez com o Atlético esse ano. Existe uma mudança efetiva nesse momento, que é o Atlético com o time titular, o Marcelo repetindo a equipe. Eu acho que a tendência é essa a equipe do Atlético. Aí depois que o Lucas Prato se recuperar, é um outro contexto. Mas o time do Atlético é esse. Eu acho que já vai dando essa encorpada e essa história para a torcida. É esse o seu time, é com esse que nós vamos. E aí as alternativas que ele vai tendo. Lembrando que o América vai usar pela quinta vez nesse brasileiro uma zaga diferente. Ele tem problemas, né? O Arthur está fora, ele tem problema no meio-campo também. Ele não definiu a equipe, mas a gente entende pela circunstância, pelo que ele vai tentar de alguma situação tática. É uma posição muito ruim do América nesse momento, é o último. E quando a gente olha o América, mesmo com os reforços que estão chegando, jogadores regularizados, a gente ainda não vê uma equipe que a gente pode sentir que tem uma chance de sair mesmo da última posição e disputar alguma coisa melhor lá na frente. Por mais que a diretoria falhe, né, e assuma os erros como diretoria, ainda em termos de encorpar essa equipe, o treinador ainda precisa de muita coisa. E no caso do Atlético, já é a equipe que vai, nesse momento, tem uma ascensão em termos de brasileiro, então muda por completo a história do clássico. Falando em mudança. Gostou da história do clássico? Falando em mudança, um abraço para os amigos das mudanças aí. Falando em mudanças, o que em relação aos jogos que já tivemos na temporada? Porque o Aguirre era mortinho, né? O Aguirre, aliás, quando eu colocar o caixão aqui, que eu já prometi que eu vou colocar, para a gente eleger o mortinho do jogo, a primeira foto vai ser a dele. O Aguirre, ele conseguiu fazer com que os caras perdessem a virilidade para jogar futebol. Impressionante a capacidade que ele tem de fazer isso. Covardia, o que muda daqueles jogos entre Atlético e América, em que o América não perdeu para o Atlético, para esse jogo de hoje? Visto que no América é um técnico mais estrategista, e no Atlético é um cara que, pelo menos até onde me consta, que consegue fazer uma preleção para jogar para cima. Porque o Aguirre falava, gente, entra lá, Peronomútil, os caras entravam. É a preguiça desgraçada. Na verdade, boa tarde, Everton, um abraço a todos. Para começar, a diferença gritante pela troca de treinadores mesmo. O Atlético não venceu o América ainda nesse ano, mas para mim isso representa muito pouco, e o Atlético é muito favorito para o final de semana. É favorito com veemência, claramente. Se a gente lembrar, Everton, cada jogo Atlético e América, em pelo menos 2, o treinador interferiu diretamente. Teve aquele jogo com a mudança célebre ali, né, na final do Mineiro, colocando o Carlos César e o Marcos Rocha de armador pelo lado direito. Esse jogo a gente vê uma diferença clara. O Aguirre facilitou a vida do América em vários dos confrontos diretos que aconteceram até aqui na temporada. Acho até que o América hoje tem um treinador melhor do que tinha. Esse português é melhor do que o Givanildo, com todo respeito ao Givanildo. Só que, como o Atlético tem um elenco muito melhor, tem muito mais peças, considerando que os dois têm melhores treinadores hoje, Marcelo, melhor... Eu não falei que ele é ruim.
Não falei que é ruim, não falei que tinha que ter saído. Só acho o Sérgio Vieira melhor, só isso. Injusto com o Não, Givanildo. ele que é injusto com muita gente. Peraí, ele é proibido de falar que prefere o treinador ao Givanildo. Mas você pode falar que prefere um ao Aguirre. Você pode tudo, ele não Deixa eu pode. te dizer uma coisa. Eu apresento, eu posso. Mas cadê a democracia aqui? Democracia é o Tem cacete. direito de Não falar respeitar o também? seu voto, não respeitar a coisa. Aqui, presta atenção aqui, que eu vou te dizer. Gaguejou, perdeu a razão. Oi, pô, o Sérgio Vieira é melhor do que o... Eu acho. o Giva, por quê? Baseado em quê? Eu ainda não critiquei Ganhou o o quê? Givanildo. Chupou laranja com quem? Não, eu acho que arma o time de forma mais acertada, organiza melhor a equipe, mas acho que não vai adiantar nada para domingo, acho que o Atlético ganha o jogo. E não vai adiantar nada em médio prazo também, porque o América, para mim, é favorito, assim, disparado a rebaixamento nesse ano no Campeonato Brasileiro. Mas, Favorito mesmo. Pois é, mas esse time, gente... A não ser, esse né, gente? time Aí que você contrata tá dizendo, 3 caras e daqui a pouco o cara te cobra pelo que você falou hoje com o time que está em campo. Mas esse time que você está dizendo que é favoritaça a cair, não perdeu pro Atlético na temporada até agora. Circunstâncias, Everton. Vamos olhar jogo a Mas jogo. 4! Quer dizer, desculpa, 4? Mas tá com a cabeça na Libertadores também. Teve Atlético. isso também. Teve jogo na Primeira Liga. Teve jogo na Primeira Liga que conta nessa estatística aí que o Atlético não estava nem aí. Time reserva. Teve esse jogo da eu ia falar como se eu falasse fora do ar. Teve esse jogo da decisão infeliz do Aguirre com o Marcos Rocha e o Carlos César. Enfim, tem uma coisa que eu acho legal a gente discutir sobre o Atlético, Everton, que é o seguinte. Vocês estão falando aí, Michael Suel, chega um, sai outro do elenco. Eu estou muito curioso e acho que é um assunto mais palpitante sobre o Atlético, o que vai acontecer quando Luan e Prato voltarem para o time. Porque, por exemplo, o Luan volta, todo mundo sabe, sai o Cleiton. Né? O Cleiton tem jogado pelo lado direito, o Luan é bem mais jogador, pelo menos se a gente pegar o que já apresentou pelo Atlético e tal, sai o Cleiton, uma substituição simples. E o Prato? Robinho. Porque aí Casares, Robinho e Fred. Vai ter que sair um peixe grande. Eu acho que é o Robinho. Vai ter que sair um jogador famoso. E se fosse hoje, eu tiraria o Robinho. Então Acho que é meio que unanimidade. E a maioria, né? Pode jogando ser, nada contra, mas é o pode Robinho. ser que até o momento em que ele de fato volte, o Robinho cresça e a gente reveja a opinião. Mas se fosse hoje, né? Se o Prato e o Luan estivessem prontos hoje, como que o Atlético montaria à frente? Sairia Cleiton e mais quem? Eu acho que é uma discussão interessante. E outra coisa, mudar um pouco o esquema, porque Fred e Prato podem jogar juntos sim. Também acho que mas pode. eu acho que não no 4-2-3-1. Agora, tem um detalhe. Não sei, acho que foi após o jogo, o Fred disse, mas eu fiz um treino até agora. Eu vejo uma grande possibilidade de que o Robinho seja um cara para servir muito bem ao Fred. Mas a verdade é essa que você disse aí. O Robinho até agora fez um grande jogo, foi contra o Sport. E outra coisa, esse cenário que eu estou traçando aqui, não é nem de execrar o Robinho, não é isso não. É porque o elenco que a gente fala que é muito bom estaria materializado, porque os jogadores contundidos voltariam, aí realmente algum jogador muito bom ia ter que sair. Olha o Twitter, @os donos da bola MG, participe e interaja conosco. Tem aqui, olha aqui, tem um do americano, vamos ver se ele está chateado. O atual campeão mineiro irá enfrentar o vice e não é clássico? Vocês chegam a ser ridículos com comentários. Ou seja, ele falou de todo mundo. Então, ano passado, o Atlético vice foi a Caldense. O Atlético Caldense é clássico agora também. É clássico também. Dentro dessa filosofia. O americano... agora você jantou o telespectador. Everton, o torcedor do América precisa tomar vergonha na cara e ir ao campo, ir ao estádio, porque no último jogo tinha 796 pagantes. Então tome vergonha na cara. E não fica esperando caldo de feijão, maquiagem, balão, pipoca e doação de ingresso. Porque daqui a pouco a diretoria do América vai estar virando pro torcedor e falando: torcedor do América, o América joga amanhã, sábado, na Independência, os 300 primeiros que entrarem na Independência vão ganhar R$20. Aí o cara pro cara ir, porque aí vir pro Twitter pra criticar a imprensa que tá falando do América, nem foto ele tem no Twitter, é um coelho saltitante. Não é uma foto de um grande ídolo. Então, aqui, acho que afurou a foto do Danilo, toma vergonha na cara e vai pro estádio torcer pro América, pagar ingresso, porque o América tá precisando. Não fica esperando promoção em caldo de feijão, não, meu amigo. A imprensa não tem culpa, não. E feijão tá caríssimo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu até perguntei a mesma coisa para 2 dirigentes do América um dia aqui fora do ar depois do programa. Não sei se vocês lembram, acho que vocês dois estavam. De duas uma, ou a torcida do América é ainda menor do que a gente pensa,
ou tem uma característica grande de realmente não ir para o estádio. Não dá para ficar passando a mão na cabeça, ser hipócrita, populista, Minas Gerais tudo é lindo. A torcida do América não vai de um jeito impressionante. É uma coisa além de não ir, além de não comparecer. O América bem, campeão mineiro, ingresso barato, jogo em horário bom, não vai. É um negócio assim, não tem jeito. Quem menos tem culpa nisso tudo, é a diretoria do América, que faz isso tudo que o Panzi está falando, oferece várias coisas, coloca o ingresso mais barato. A culpa não é da diretoria, a culpa é da torcida, se é que ela existe. Às vezes ela é simplesmente menor do que a gente já imagina. Eu não sei se tem um censo para mostrar precisamente quantos americanos tem em Belo Horizonte. O que acontece é o seguinte, o telespectador, na maioria das vezes, e aí eu não estou dizendo só de torcedor do América, não. América, Atlético, Cruzeiro, Inter, São Paulo, Corinthians, Flamengo, qualquer um. Ele não gosta de ouvir absolutamente nada que seja contrário, ao que ele pensa. Absolutamente nada. Então ele está acostumado da turma falar, não, porque é um grande clássico, a torcida e tal. Então quando vem aqui e diz algumas verdades, os caras se doem muito, ficam chateados, sabe? Ficam chateados. Eu nunca contei isso aqui, mas vou contar. É triste? Eu fui... eu já sei que ele vai falar. Eu fui ao lançamento da camisa do América. Eu fui ao lançamento da camisa do América, lá no Shopping Boulevard. Pelo menos você foi convidado. Fui como convidado. Cheguei, eu fui esculhambado por meia dúzia de torcedores do América lá. Esculhambado. Teve nego apontando o dedo no meu nariz. Falar dele, vão achar que é racismo. Teve uns caras lá apontando o dedo no meu nariz. Você não é bem-vindo aqui, porque não sei o quê. Os caras me ameaçaram. Eu transito muito bem no meio da torcida do Cruzeiro, no meio da torcida do Atlético, criticando e elogiando. Torcida do Cruzeiro, torcida do Atlético, jogador do Cruzeiro, jogador do Atlético. Mas do América, se você criticar, você é esculhambado. Eu fui esculhambado. Eu saí de lá com medo. Os caras vão me bater aqui. Isso é uma característica... Chegou um cara pra mim, porque não sei o quê. Eu falei, como assim? E do que ele estava falando? Mas enfim, é vida que segue. O América... se o América cair, eu mudo o meu nome para Eduardo Panzi. Tá preparado. Não cai. E vai ganhar do Atlético domingo. Olha aqui. Nossa deixa eu dar um recado para vocês, mas deixa eu falar do Atlético. Você está querendo ser bem recebido na festinha agora? Aliás, falar do Cruzeiro, gente, não é do Atlético, não. Pô, vou falar do Rafael Sobis, porque é o seguinte. Então para de falar no meu ouvido. Segura esse troço aqui que me encheu meu saco já. Olha aqui, eu vou confessar uma coisa para você, telespectador dos donos da bola. Não é nada fácil, mas não é mesmo, hein? Fácil mesmo é ser dono de um lote no bairro Passaredo. A 5 minutos de contagem, um sucesso de vendas que traz a vocês lotes com mensais de R$390. Só R$390 para morar em um lugar com infraestrutura completa. Tem asfalto, tem água, tem luz, tudo isso a 5 minutos de contagem, com fácil acesso e várias linhas de ônibus que passam na porta. Para garantir já o seu, e são lotes de 200 metros quadrados, entrada facilitada e um financiamento feito diretamente com a Santa Rosa Urbanismo, uma das maiores loteadoras do Brasil. Para você saber mais, acesse bairropassaredo.com.br, bairropassaredo.com.br ou ligue 3538-0405, 3538-0405, ok? Vamos falar do Cruzeiro então, hein? Cruzeiro, em 2 dias mudou tudo. Mudou tudo. Ábila e agora fechou com Rafael Sobis, André Salles, o repórter galã, com as informações. Coloca o André Salles na tela aí, por gentileza. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos dos donos da bola. A gente acompanhou na manhã desta sexta-feira uma reapresentação do Cruzeiro bem mais tranquila do que a gente viu nos últimos dias. E não era para menos, né? Uma goleada sobre a Ponte Preta por 4-0 em Campinas, que tirou a Raposa da zona do rebaixamento. Além disso, o Cruzeiro anunciou nos últimos dias 2 contratações. O centroavante argentino Ábila, que estava no Huracan, assinou por 4 anos, e também o atacante Rafael Sobis, que estava no Tigres do México, ele assinou por 3 anos. O lateral direito Mike, um dos destaques dessa goleada, falou sobre a importância da chegada dos 2 jogadores, experientes e com boa qualidade. São excelentes jogadores, tenho certeza que a diretoria fez o melhor para o Cruzeiro e tenho certeza também que vai nos ajudar muito aí.
Pois é, Everton, boas novidades também no treino desta sexta-feira. O zagueiro Manuel, que estava afastado por um bom tempo, treinou normalmente, pode até ser relacionado para esta partida contra o Palmeiras amanhã. Além dele, o jogador meia, né, Robinho, também já começou a aprimorar a parte física e, além deles, o meia Marcos Vinícius já começou a fazer um trabalho de fisioterapia em campo. Nos próximos dias é possível, talvez nas próximas semanas, que ele já comece também a fazer essa transição, essa preparação física para ficar à disposição do técnico Paulo Bento. Portanto, o Cruzeiro tenta aí emplacar a primeira sequência de 2 vitórias no campeonato, tendo um jogo complicado pela frente. O líder Palmeiras no Mineirão. Um abraço. Outro para você, André Salles. Ai, gente, o Cruzeiro impressionante, né? A gente aqui há uma piada, semana... eu te dou 100 mil reais se você fizer no ar. Não vou fazer. Não vou fazer. 100 mil é muito Semana passada a gente aqui brigando, chamando a atenção da diretoria do Cruzeiro e tal. Semana passada não, no início dessa semana. No início dessa semana. Né? E aí, de repente, com 2 canetadas e 2 depósitos bancários, está resolvido parte dos problemas. Mas resolveram muito bem, Sim. Na minha opinião, não sei o que vocês pensam. Muito bem, porque o Sobis está voando lá no México, o Ábila voou na Libertadores e continua jogando muito bem. Então, para mim, o Cruzeiro deu 2 tiros muito certeiros, 2 baita contratações. Gostaria de ouvir. E eles se complementam, né? O Rafael Sobis não é centroavante, pelo menos se a gente levar em conta a maior parte da sua carreira. Pode jogar também de centroavante, mas na maior parte do tempo vinha mais de trás, caía mais pelos lados. Foi parceiro do Fred no Fluminense, no Tigres era parceiro do Gignac, ou seja, sempre com um centroavante mais característico ao lado. E o jogador do Huracão, o Ábila, é totalmente centroavante. Comentava com o Panzi ali, viu o mapa de calor dele ontem, a movimentação. O cara não sai da área praticamente. Ele é centroavante característico mesmo, tem estatura mediana, 1,75, mas é muito forte, mas é muito forte. Então, por isso que briga muito na área, apesar de não ser tão alto assim. Eu dizia nas últimas semanas, Everton, o Cruzeiro precisa de 2 contratações prioritariamente. Um centroavante e um jogador para ajudar o centroavante. Ou um armador, ou um ponta driblador, ou um segundo atacante de qualidade. Acho que o Rafael Sobis se enquadra nesse último quesito aí. É uma espécie de segundo atacante de qualidade, consistente. Então era exatamente o que eu pedia aqui, o que eu cobrava. Então eu tenho que ser coerente, eu tenho que elogiar. Acho que foi bem não só na escolha dos jogadores, mas na escolha do estilo, na escolha das posições. Era exatamente o que o Cruzeiro precisava mais. Gostaria de ouvir, Edilmara, com relação à contratação especificamente do Sobis. Ontem a gente falou do Ábila, né? E hoje falaremos do Sobis e armar essa frente do Cruzeiro. O Bento vai ficar muito feliz, porque agora os problemas diminuíram consideravelmente. Hoje na rádio a gente está discutindo a própria questão do Robinho, né? O retorno dele, como que qualifica essa situação, quem sai, Elber, quem entra, o Elber, né? A própria questão do William. São várias alternativas. Agora, o Cadu falou bem da situação do Sobis como jogador, e além de tudo, é legal a gente ressaltar o seguinte, é um jogador muito campeão, é um jogador com liderança, né? É um jogador que chega, é um jogador de grupo, o Cruzeiro também precisava disso, a gente falou muito, a identidade que é preciso que o time tenha com um jogador que dentro de campo possa fazer até a orientação dos mais novos, isso é extremamente necessário, e nem esse jogador líder o Cruzeiro tinha, e o Sobis chega com essa característica, que é uma característica que ele tem, por onde ele passou, no histórico que ele passou, de dentro de campo, de fora das 4 linhas, ou seja, se tem o Fábio que já tem esse contexto, você agora vai ter um jogador de linha que tem essa mesma característica, e isso faz muita diferença. O jogador que pode estar passando para os meninos que estão chegando, para quem está lá, o espírito de campeão. E vou te dizer mais, quando a gente fez as críticas aqui à diretoria do Cruzeiro, a gente falou muito da questão do investimento, né? Que eles tinham receio de fazer esse investimento. O que um investimento desse valoriza jogadores que o Cruzeiro pode negociar no futuro é muito grande. Você valoriza os meninos que entrarem no decorrer dos jogos, você valoriza quem está lá, o próprio Mike, a forma como o Mike joga, o jeito que ele vai chegar na frente. Então, isso é o que a gente chama de investimento, é você trazer jogadores que têm esse contexto de qualificar a sua equipe e de poder mostrar de uma forma diferente quem é novo e está chegando também. Eduardo Panzi, como é que se armaria o Cruzeiro dos volantes para frente? Com os dois, né?
Mas com todo mundo, com os dois e com o Robinho. todo mundo disponível, que é difícil. O sistema defensivo, que é o que mais preocupa, mas vocês estão falando com todo mundo, Dedé e Manuel, a dupla de zaga. Não, mas ele falou do meio pra frente. Só do meio pra frente. Então, tudo bem, do meio para frente, mas eu vou ter que incluir o meio, porque eu jogaria com Robinho, com Romero e com Henrique. Robinho, Romero e Henrique. Então, você jogaria com 3 homens de frente. Exatamente. Não, 3 volantes, né? 3 volantes. Ele está colocando o Robinho como um terceiro homem de meio de campo. Não precisa jogar especificamente como um volante. E aí me sobrariam 3. Eu jogaria com o Ábila, o Rafael Sobis e o Arrascaeta. Então o Alisson e o Elber no banco. É porque hoje, para mim, o Arrascaeta tem sido mais importante para o Cruzeiro, ainda que seja um vagalume, do que o Elber e do que o Alisson. Ele tem sido mais decisivo que esses dois. Mas isso é uma futurologia, porque o que me preocupa é o Cruzeiro de hoje. É o Cruzeiro do final de semana, por exemplo. Sabe por que eu não escalaria? É interessante sua escalação, mas em cima de um questionamento que você faz, de Arrascaeta acender e apagar, e o Alisson, esquece as contusões do Alisson, mas a regularidade do Alisson, eu acho que é melhor. Eu acho que o próprio Ábila funcionaria muito bem com o Alisson jogando pelo lado. Então, eu talvez eu até mais decisivo talvez eu sacrificaria. Nossa, gente, eu vou falar um negócio aqui que vai ter torcedor do Cruzeiro que vai brigar comigo, mas eu sacrificaria. Eu jogaria com 2 volantes, eu sacrificaria o Romero. Tudo bem, mas o Robinho, Henrique Robinho, Henrique Robinho, mas a coisa Sobis. Eu meteria de um lado o Alisson. Eu acho até com o Bigode pela esquerda, então com o Ábila mais enfiado. As coisas precisam ser feitas. Não, as coisas precisam serem feitas aos poucos no Cruzeiro. Não adianta chegar essa turma toda e colocar um volante, 2 volantes, o Cruzeiro do meio para trás ainda mas 2 volantes é um esquema normal, né? Nenhuma loucura, no Cruzeiro, e o Robinho já foi segundo volante. No Cruzeiro não tem dado certo. Obrigado. No Cruzeiro não tem dado certo. As coisas têm que ser feitas com calma. E outra coisa, Everton, o que me preocupa não é o futuro do Cruzeiro, porque as coisas estão se clareando com a chegada de Ábila e Sobis. O problema é que o Cruzeiro tem um Palmeiras no final de semana. Se o Palmeiras vence o Cruzeiro, e que não é nenhuma coisa, né, não é coisa de outro mundo, porque o aproveitamento do Cruzeiro em casa é 16%. O Cruzeiro vai vencer o Palmeiras. Tudo bem, tomara. Mas se o Palmeiras vence o Cruzeiro, o Palmeiras abre 14 pontos do Cruzeiro. Então, o título, a coisa vai ficando bem distante. O Cruzeiro se reabilitou, a reabilitação veio contra a Ponte Preta. O Cruzeiro precisa da afirmação. Mas se ganhar, fica 8. O Cruzeiro, sim, o Cruzeiro precisa da afirmação. E com o que tem, está difícil dessa afirmação chegar. A minha preocupação é quando o Sobis e o Ábila vão estar disponíveis para reforçar esse time. Porque o que tem, o Cruzeiro está oscilando demais e o campeonato vai passando. Passa mais uma, mais 2, mais 3, mais 4 rodadas. Se esses caras não estreiam e o Cruzeiro continua oscilando, aí, balbal e vai ter que apostar tudo na Copa do Brasil. A transferência do Sobis já foi até assinada. Acho legal, as 2 contratações são fantásticas. O Cruzeiro dá um upgrade incrível do meio para frente, mas tomara que não tenha sido feitas tarde demais, porque julho está começando semana que vem. E eu acho que pode ter sido muito tarde. Tomara que eu esteja errado. E aí, voltando à questão da formação, preciso chamar um intervalo ali, mas antes, só falando dessa questão da formação, caso não me autorizem a mudar, e eu tenha que atuar com 3 volantes, com 3 jogadores mais defensivos, aí Robinho, com Henrique, Romero e Robinho, e lá na frente, Sobis, Alisson e Ábila. Mas são muitas opções. Arrascaeta e Bigode no banco. Ele pode jogar até no 4-2-3-1 com o Robinho na linha de 3 centralizado, não como um volante. Ele pode jogar, por exemplo, com 4-2-3-1, 2 volantes, Henrique e Romero. Na linha de 3, o Rafael Sobis de um lado, o Alisson do outro, o Robinho centralizado, e lá na frente o Ábila. O Robinho tem essa possibilidade. Ele já jogou assim, ele já jogou como armador na linha de 3. Então, o Robinho, até durante o jogo, você pode mudar. Você pode fazer um 4-3-3 com ele sendo essa espécie de terceiro homem do meio campo que o Panzi falou, com 3 volantes, ou adiantá-lo e passar no 4-2-3-1 durante o jogo. Eu preciso chamar E tem o Elber, que é o melhor jogador do Cruzeiro esse ano. Falar do Elber na próxima. Aliás, vamos ficar na volta, vamos falar só do Elber. Mentira, tô brincando. Vamos falar de Atlético Cruzeiro na volta e Edmar tá ali. Falar do América também tem uma coisa importante do América para falar daqui a pouco na volta. 2 minutinhos só, até já.